Lugar Certo, Momento Certo, por Joseph Prince. Capítulo 4. Deus cria acontecimentos certos. Peça sucesso a Deus e confie nele. Não é bom saber que Deus trabalha nos bastidores para colocar você no lugar certo, no momento certo? E ele faz isso simplesmente colocando desejos em seu coração de ir em algum lugar ou fazer algo para que você acabe sendo abençoado. Quando esses acontecimentos certos ocorrem, geralmente tem a ver com Deus conectando você com as pessoas mais do que com dinheiro ou produtos. Todos nós amaríamos estar conectados com dinheiro. Todos nós queremos ser os ganhadores do sorteio. Todos nós queremos ser aquele que ganha $1 milhão. Mas esse geralmente não é o caminho de Deus. As bênçãos que ele traz para a sua vida geralmente são pessoas. O homem idolatra objetos inanimados como dinheiro, mas Deus tem mais interesse ao longo prazo no seu sucesso do que você mesmo. Ele tem seus melhores interesses no coração. Ele quer conectá-lo a um sucesso real e duradouro, não apenas a um ganho único na loteria. Quero mostrar a você como Deus pode conectá-lo com a pessoa certa, através de acontecimentos certos, com uma história do Antigo Testamento. Em Gênesis 24, o filho de Abraão, Isaque, havia atingido sua idade certa para se casar. Então ele disse ao seu servo para ir a encontrar uma esposa para Isaque. O servo era um servo sem nome, um homem muito fiel e o servo mais velho da casa de Abraão. Abraão o instruiu a ir para minha terra e para minha parentela e tomar uma esposa para meu filho Isaque. Gênesis 24:4. Então, o servo foi embora e com o tempo chegou a um poço fora da cidade de Naor. Ele queria dar água aos seus camelos, mas ele também sabia que um poço era um bom lugar para encontrar jovens elegíveis, porque todas as jovens da cidade vinham ao poço para tirar água à noite. Mas qual dessas garotas seria certa? Qual dessas moças seria aquela que Deus separou para Isaque? O servo de Abraão provavelmente se fez estas perguntas. Então ele orou: "Ó Senhor Deus do meu mestre Abraão, por favor, dá-me sucesso neste dia e mostra bondade para com o meu mestre Abraão." A frase "dá-me sucesso" é, na verdade, a palavra kará em hebraico. E kará significa acontecimento certo. Em outras palavras, o servo orou: "Deus, faça-me o certo acontecer hoje." E é aqui que a palavra kará aparece pela primeira vez na Bíblia. A palavra também é usada em Eclesiastes 9:11. Mas o tempo e o acaso acontecem kará para todos eles. A oração do servo continua em Gênesis 24:13-14. "Eis que estou aqui junto ao poço, e as filhas dos homens desta cidade estão saindo para tirar água. Agora, pois, aconteça que a jovem a quem eu disser: por favor, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos, que ela seja aquela que designaste para teu servo Isaque. E por isto saberei que o Senhor mostrará bondade para com o meu Senhor." Ao pedir a Deus uma mulher que lhe dê de beber e também aos seus camelos, o servo estava pedindo a Deus uma mulher que fizesse mais. Gênesis 24:15-16 continua: "E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que nascera em Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com seu cântaro ao ombro. A jovem era muito bonita à vista, virgem, ninguém a conhecia, e ela desceu ao poço, encheu o seu jarro e subiu. Algumas pessoas pensam que, se orassem do jeito que o servo orou,
Deus poderia não lhes dar o que querem. Mas esta passagem prova o contrário, porque Rebeca era muito bonita. No entanto, essas pessoas preferem procurar uma esposa para si mesmos. Eles têm medo de que, se apenas orarem, Deus me dá sucesso, Deus vai encontrar para eles uma esposa velha e feia. Se isso realmente acontecer com um jovem, posso imaginar todos os seus amigos o incentivando e dizendo: vá em frente e case-se com ela, sacrifique-se por todos nós. Algumas pessoas têm essa ideia de que Deus não nos dá o que queremos, mas aqui está um homem de Deus, o servo de Abraão, orando esta oração: Deus, dá-me sucesso. Isso foi tudo que ele pediu. Ele não especificou nenhum detalhe, tipo, ela deve ser linda, ela deve ser bronzeada e deve ser alta. Não, ele apenas disse: Deus, dá-me sucesso. Deus, dá-me carar. Deus me dá o que é certo acontecer. E Deus lhe deu mais do que ele pediu. Ele lhe deu Rebeca, uma jovem que era muito bonita de se ver, virgem que ninguém a tinha conhecido. O servo estava no lugar certo, no momento certo. Deus o conduziu até lá e o conectou com a pessoa certa para Isaac. E ambos os lados da família foram abençoados. Mais tarde, a Bíblia nos diz que Isaac amava Rebeca. Gênesis 24, 67. É claro que Deus sabia de antecedência que eles seriam bons um para o outro. Deus sabe melhor do que ninguém o que é bom para você. Agora, meu amigo, permita-me lhe dizer que todo mundo é lindo para alguém. Aprendi isso quando era presidente da juventude na minha igreja anterior. Um dia, uma nova garota participou da nossa confraternização de jovens e um dos meus amigos olhou para ela e disse: meu Deus, ela é muito bonita. Mas quando olhei para ela, senti vontade de orar pela vista do meu amigo. Então, o Senhor falou comigo e disse: filho, todo mundo é bonito para alguém. Naquele dia, eu fui repreendido. Deus sabe do que você gosta e Deus sabe como você será. Deus sabe quem é bonito aos seus olhos. Então, confie em Deus quando você estiver procurando seu futuro marido ou esposa. O coração de Deus é mais bondoso do que você pode imaginar. Deus ama você mais do que você jamais saberá. Ele está mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele te formou quando você estava no ventre de sua mãe. Salmo 139, 13 e 14. Deus sabe do que você gosta e, melhor de tudo, Ele sabe como você será daqui a 5 anos. Então, quando Deus apresentar você ao seu futuro marido ou esposa, não o julgue pelo que os outros dizem, apenas confie na bondade de Deus. Você já notou que toda vez que Deus providencia uma esposa para Abraão, Isaac, Jacó, José e outros homens de Deus, a Bíblia diz que elas eram muito bonitas. Sua beleza está registrada na Bíblia. E toda vez que esses homens de Deus viram suas noivas pela primeira vez, imediatamente se apaixonaram por elas. E essas mulheres eram bonitas para os homens que Deus lhes designou. Andar na graça traz acontecimentos certos. Outro exemplo de acontecimentos certos na Bíblia é encontrado na história de Ruth. Vamos ver uma curiosidade. Embora Ruth não fosse judia, ela acabou na genealogia de Jesus, Mateus 1,5. Ruth era moabita. Então, como ela terminou na árvore genealógica de Jesus, ela se casou com um homem chamado Boaz. A história de Ruth é uma bela história da graça de Deus, apesar da lei. Nesta história, você descobre que o marido de Ruth havia morrido. Então, ela renunciou aos seus deuses e seguiu Noemi, sua sogra judia.
de volta à terra de Israel. Agora, ambos eram muito pobres quando foram para Israel. Então Ruth achava que o mínimo que podia fazer era ganhar algum dinheiro trabalhando nos campos como apanhadora. Deixe-me explicar o que é um apanhador. Um apanhador seguiria um ceifeiro pelo campo. O ceifeiro tinha um trabalho melhor do que o apanhador. Veja bem, o ceifeiro cortaria a colheita de trigo e cevada, enquanto o apanhador seguiria o ceifeiro, recolhendo ou colhendo tudo o que o ceifeiro tivesse perdido ou deixado para trás. Ruth 2:1 nos conta que havia um homem em Belém cujo nome era Boaz, parente do marido de Noemi e do clã de Elimeleque. Boaz também era um homem de grande riqueza e solteiro. Ruth 2:2 continua: Então Ruth, a moabita, disse a Noemi: Por favor, deixe-me ir ao campo e colher espigas atrás daquele, a cujos olhos eu possa encontrar graça. E ela disse a ela: Vai, minha filha. Observe que Ruth estava muito confiante em Deus. Ela disse a Noemi que iria ao campo e encontraria graça, que significa favor imerecido. Ela nem sabia em que campo acabaria. Noemi respondeu: Vai, minha filha. Então, quando Ruth estava no campo colhendo, ela chegou a uma parte do campo que pertencia a Boaz, o rico solteiro. Naqueles dias, os campos eram enormes e pertenciam a diferentes pessoas. Ruth 2:3 diz: Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Ruth 2:3. Então, isso significa que Ruth estava no lugar certo, no momento certo. O mundo só é feliz se os acontecimentos acontecerem do jeito que nós queremos. Então Ruth aconteceu de estar no campo pertencente a Boaz. E aconteceu que Boaz veio na hora certa e se apaixonou por Ruth. O resto é história. Agora, alguns de vocês podem me dizer: Ei, Pastor Prince, estou mais preocupado com minha situação financeira. Bem, meu amigo, Ruth teve segurança financeira pelo resto da vida. Aquela pobre moabita viúva? Sim, ela se casou com um dos homens mais ricos de Belém. Uma conexão com o Espírito Santo. Na minha igreja anterior, onde eu era presidente da juventude, a igreja não acreditava no movimento carismático e no batismo do Espírito Santo. Como presidente da juventude, eu estava com um pouco de problemas, porque os jovens, sob meus cuidados, estavam sendo batizados no Espírito Santo e falando em línguas. Agora, na minha posição, recebi muitos convites para participar de reuniões de comunhão cristã em várias escolas. Eu me senti atraído por uma escola em particular. Eu não sabia por quê, mas simplesmente senti um desejo de aceitar um convite para uma certa escola. Então, visitei a comunhão cristã da escola em algumas ocasiões. Acabei conhecendo lá um jovem bonito que tocava violão durante as reuniões. Seu nome era Josué e ele era aluno de ensino médio. Hoje, ele é um pastor associado na minha igreja. Um relacionamento para toda a vida foi estabelecido com o pastor Josué como resultado de eu estar no lugar certo, no momento certo. Deus me guiou até lá, simplesmente colocando em meu coração o desejo de ir para aquela escola. Eu chamo isso de conexão com o Espírito Santo. Os olhos de Deus correm por toda a terra procurando oportunidades para abençoar seu povo. Deus pode conectar você com pessoas. Nos últimos anos, ouvi muita gente me dizer: Pastor Prince, na semana passada encontrei um antigo colega de sala. Perdi a conta de quantas vezes já me contaram essa história. Isso está acontecendo em todo lugar. E eles também me disseram: descobri que ele estava enfrentando uma crise financeira. Eu o convidei para a igreja e agora ele e toda a sua família estão salvos. Deixe-me perguntar:
Você realmente acha que eles simplesmente encontraram seus antigos colegas de sala? E de todos os momentos, quando seus colegas de sala estavam em crises financeiras? Não, meu amigo, são compromissos divinos, não coincidências. Deus colocou aqueles cristãos lá no lugar certo, no momento certo, para ajudá-los. Deus pode colocar você no lugar certo, no momento certo. Seus olhos correm por toda a terra, procurando oportunidades para abençoar seu povo, procurando oportunidades para estabelecer compromissos divinos. 2 de Crônicas 16:9. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece os dons e talentos que plantou em você. Ele sabe qual emprego irá te satisfazer. Deus pode colocar você no lugar certo, na hora certa, se você apenas se humilhar e dizer a Ele: eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso que o Senhor se envolva na minha vida. Agora, se você quiser comandar seu próprio show, Ele pode deixar você ser a estrela. Mas a única pessoa que assistirá a esse show será você. Por outro lado, se você deixar Deus orquestrar sua vida, ela será uma vida linda, porque Ele sempre te coloca no lugar certo, no momento certo.